Opa, você já imaginou um mundo onde os humanos, leões, ursos, alces, tudo sumiu e apenas poucas formas de vida ficaram? E um deles foi canarinhos domésticos, os únicos seres vertebrados terrestres. Bem, agora iremos viajar nas eras, observando eles evoluindo ao decorrer do tempo. Este é o projeto de Daylan Badja, não sei pronunciar esse nome direito, aonde mostra a evolução dos canários por 200 milhões de anos. E esse é o projeto de Serina. Aqui é o início da jornada desses canários. Após a introdução deles na natureza, os canários se multiplicaram rapidamente, por não terem predadores naturais e por encontrarem fartura de comida como sementes, brontos e insetos. Evoluíram rapidamente em centenas de formas diferentes, e especializados em tipos de alimento, como insetos, sementes, ovos de outros canários e também plantas. Mesmo com a capacidade de cruzar entre si, muitas espécies evitam isso. Algumas espécies ficaram maiores, com tamanhos de codornas, que ainda voavam levemente, por causa que a baixa gravidade de Serina. Nesse 0 a 10 milhões de anos, estamos no período Esplostoceno. A atmosfera de Serina é de 24%. E bem, esqueci de alertar, mas como eu já disse, existem outras formas de vida, como os peixes. E bem, os peixes não ficaram para trás. Os peixes se diversificaram bastante, alguns com corpos maiores e mais hidrodinâmicos. E também as formigas se espalharam, representando 1/3 da população global. E algumas espécies, como caranguejos africanos, foram extintos por conta delas. E por causa disso, muitos pássaros começaram a se alimentar delas. E aí, mais outro nicho foi totalmente dominado. E assim, após 10 milhões de anos, o mundo já possuía várias espécies de canários. Este é o bioma de planícies de inundação do Ancisca Central. Esses aqui são os Romblers, da ordem dos Passeriformes, da família dos Fringillidae, e um membro da subfamília Barocerinae, não sei pronunciar esse nome direito. Ele é do gênero Baroeninus, como a espécie Baroneninus magnificus. Ele se alimenta quase exclusivamente de folhagem, de bambu, sendo um dos maiores animais dessa terra, sendo gigantes, herbívoro de 50 libras, que seria em torno de 22,68 quilos. Com até 2,5 metros de altura, eles são eretos. As suas asas são inúteis, mas são lentos e se arrastam-se, muito firmes em seus pés. Nem sem predadores naturais, eles não desenvolveram a capacidade de correr, comendo quase todas as horas do seu dia. Este aqui é o Axiblius, da ordem dos Paraceriformes, da família dos Fringillidae, da subfamília dos Dromaeosaurinae, do gênero Magnariniunchus, da espécie Magnariniunchus imperator. Eles divergiram dos Romblers e de outros Barocerinae, sendo relativamente grandes e incapazes de voar. Os Axiblius são achados em bandos, sendo as espécies mais comuns. Eles são altamente migratórios, adaptados para cobrir distâncias muito grandes, e ao contrário dos Romblers, eles correm muito bem. Os machos, eles formam grupos, reunindo os milhares de prados seletos e exibindo suas cores ao acasalamento. As fêmeas são atraídas com isso, o acasalamento com os mais chamativos, fertilizando os ovos. Os Axiblius são ornívoros, mas com preferência no material vegetal. E esses são os Ardigense. Eles são da ordem dos Passeriformes, da família dos Fringillidae, da subfamília Dromaeosaurinae, como o gênero Solumornis, com a espécie Solumornis valivivus. E eles são Dromaeosaurineus basais e altamente bem-sucedidos, nativos em todas as massas de terras de Serina, durante o final do Esplostoceno. Eles não voavam e eles comem também graminhas e plantas aquáticas. Eles se separaram do grupo muito cedo, há 5 milhões de anos, quando o clima era mais úmido, permitindo essas aves de planícies, aluviais e pântanos se espalharem por todo o mundo.
mas, em geral, eles são aves de tamanho médio, de coloração conservadora, que não voavam, variando de 4,5 kg até 36 kg no máximo. É intimamente relacionado aos dromaeosaurinos. Dromaeosaurinos. Eu sei confundo com dinossaurídeos. E são muito semelhantes à forma ancestral da qual muitos dromaeosaurinos evoluíram. Em termos comportamentais, são muito semelhantes a outros do seu clado, mas ao contrário, eles não voam. Eles vivem em habitats terrestres, próximos a fontes d'água, nadam bem, sendo roliços flutuantes. Podem cruzar rios e lagos facilmente por conta dos seus pés meio palmados. Mas bem, eu acho que só essa demonstração já deu para entender que Serena se diversificou bastante desde os seus primeiros anos, como os Stinkins, os Galliwats, os Quats, os Shirikers, os Dodobirds, os Dogaus e os Canários. E esses foram os primeiros 10 milhões de anos em Serena. Agora estamos há 11 milhões de anos em Serena. E agora estamos na era Tempoceno, que vai de 11 milhões a 50 milhões de anos em Serena. Entramos em uma outra condição climática, exibindo uma tendência de resfriamento e disseminação de aridez, aonde novas áreas desérticas surgiram, aonde o ar é mais seco e vegetação é mais rasteira, com poucas plantas e vegetação de grande porte, aonde novas espécies se diversificaram largamente. E agora os girassóis estão maiores, com copas que dão sombra e alimento para outros animais, crescendo como uma árvore. E aqui é a primavera. Regiões áridas ficam muito diversos e cheios de vida. E aqui encontramos uma grande fauna. Esse aqui é o serim terrestre de peito vermelho de Ruby. Sim, esse nome é imenso. E como gênero, Terracerinus, e a espécie Terracerinus robert, um pássaro nativo das terras áridas de Ansiscan, e não é achado em nenhum outro lugar. É uma espécie onívora e basal, tendo sua distribuição que cobre apenas algumas centenas de quilômetros, mas são abundantes nas áreas que são encontradas. Ele pesa algumas gramas, nada de quilos. É uma espécie atarracada e com pouca capacidade de voo, se alimenta totalmente do solo, de larvas de insetos e sementes grandes e maduras de grama, vivendo em um ambiente cheio de predadores. Não tem muitas opções para se esconder, fugir e nem para lutar, afinal, eles são muito pequenos. Mas se ele é tão frágil assim, como que ele sobrevive nesse mundo tão violento de Serena? E a resposta para isso são os grilos escavadores. Eles cavam túneis grandes e em busca de raízes e tubérculos nutritivos, fora do alcance dos habitantes da superfície. Ele pesa algo perto de 2 kg, um peso de um gato doméstico. Com a ausência de competição, eles explodiram nos nichos subterrâneos, mas esse grilo não está sozinho. Alguns pássaros estão ali, e nos seus túneis, longe do perigo lá de fora. E assim, esses pássaros sobrevivem, usando a casa do vizinho como um porto seguro. Mas por que o grilo é tão benevolente com os serins? O motivo é que ambos desenvolveram tipo uma simbiose. É tipo o Venom e o Ed Brock. O grilo pode facilmente matar o serim, porém ele é míope. Quando vai à superfície para tirar a terra de sua toca ou para se alimentar, ele pode ser facilmente devorado por algum pássaro de olho ali. E assim, ao permitir a espécie de pássaro pequeno compartilhar seu habitat, o grilo recebe tipo um sistema de alerta se tiver perigo por perto. Se o grilo vê os pássaros forrageando do lado de fora, quer dizer que está tudo seguro, está tudo bem lá fora. Mas agora se eles estiverem fazendo sons e dentro da toca, é um alerta de perigo. E assim forma uma relação simbiose, onde um precisa do outro para sobreviver no mundo de Serena. Este aqui é o ganso formigueiro, também conhecido como seu nome científico Terragnathus insectivorus. O ganso formigueiro é uma das aves mais especializadas de Serena, pertencente a um grupo que evoluiu a partir de pequenos passeriformes canorinhos, adaptados à vida terrestre e forrageadora. Ao longo dos milhões de anos, a espécie abandonou o voo por completo e desenvolveu um corpo robusto, um bico adaptado e pernas longas para se alimentar de plantas no solo e também alguns insetos. E também temos seus predadores,
Esses são os falconários, representam uma das ordens mais surpreendentes da megafauna de Serina. São descendentes de pequenos canários predadores que evoluíram para preencher o nicho ecológico de grandes aves de rapina após a extinção dos mamíferos e répteis. Essas aves passaram a dominar o topo da cadeia alimentar, originados de aves menores que começaram a caçar insetos maiores e pequenos vertebrados, até evoluírem como predadores de grande porte. Pode variar entre espécies, mas geralmente possui garras curvas, bicos cortantes e asas parcialmente funcionais. Algumas espécies planam como abutres ou condores. Eles caçam sozinhos ou em duplas e constroem ninhos em penhascos ou árvores imensas. Alguns são sociais, com bandos cooperativos. Um ramo dos antigos Exbios herbívoros evoluiu há 5 milhões de anos para os Skyques, onívoros agressivos com bico afiados, utilizados para escavar quanto para matar. Eles se alimentam de ovos e filhotes de outras espécies, como o ganso formigueiro, cujos filhotes nascem mais desenvolvidos e andam sobre 3 dias. Embora lentos, os gansos de barriga azul, descendentes do ganso formigueiro, foram alguns dos primeiros carnívoros, grandes carnívoros de Serina. E é assim que chegamos no fim desse vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve no canal e deixa o seu like pra eu trazer a parte 2, porque esse vídeo demora muito pra ser editado, porque tem que ir lá no site oficial, pro meu roteiro. Então é bem difícil, entendeu? Principalmente encontrar as imagens, principalmente. Mas, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve no canal e deixa o seu like. E agora, tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Mas agora, falou!